Oficialmente aberta a nossa aula dia de hoje, nossa aula 14ª. Gostaram do 14ª? E hoje nós vamos dar alguns entendimentos. Cadê o slide? Sumiu? Dar alguns entendimentos sobre algumas questões, né? Tá certo? Algumas questões que estão relacionadas. Vamos lá. Aê! Então nós vamos dar um entendimento sobre algumas questões relacionadas à formatação, questionário, ABNT. E depois vamos ver se a gente consegue ainda falar alguma coisa do Word, que eu preciso mostrar um assunto para vocês lá. Tá certo? Esses 3 itens que eu vou trabalhar hoje são 3 itens que na realidade eu precisava falar no sentido assim, de que nós temos que observar, ou seja, seria como se fossem algumas corretivas, tá certo? Eu tenho recebido material das 2 unidades e o material vem fora do formato, capa contra capa, desalinhado, nome em tamanho 10, sabe? Um banzé, tá certo? Então, para não ter problema, os parágrafos, tamanho de fonte entre parágrafos, fontes diferentes, trabalho com espaçamento simples, né, entre linhas, alinhada à direita, à esquerda, melhor dizendo, né, que eu estou fazendo com a mão aqui, alinhada à esquerda, tá certo? Então, veja, é bastante coisa que a gente precisa acertar, tá bom? Então, vamos entender isso. Tem uma pergunta depois. Se é urgente, então diga, Paloma. Abra seu áudio e pergunte. Não, ela não quer abrir o áudio. Quanto é que tá o jogo aí? Se é obrigatório ter subitem? Sim. Sim, é obrigatório. Nós falamos isso diversas aulas. Inclusive para vocês eu falei no presencial. Você pega a fundamentação teórica, pega o tema e separa entre itens. Cada item desse você vai desenvolver teoricamente os fundamentos. Tá certo? Não é um texto corrido. A fundamentação teórica, você separa o campo do assunto e você vem trabalhando, né? Nós falamos isso nas aulas, na aula específica de fundamentação, e depois eu revisei, acho que por mais 2 vezes, revisão bibliográfica e fundamentação teórica, ok? Em alguns trabalhos eu escrevi, cadê os subitens, como é que foi dividido, como é que vocês vão trabalhar esses pontos. Na realidade é o capítulo 3, né? 3.1, aí um assunto, 3.2, outro assunto, 3.3, outro assunto. Tá certo? Eu vou fazer assim, eu vou tentar, quando voltarmos do break, trazer um exemplo do TCC, do sumário, apenas do sumário, para vocês dar uma olhada, porque na fundamentação teórica é onde vocês realmente trabalham afinco, com muito vigor. Vocês vão rememorar que eu disse assim, olha, a fundamentação teórica começa agora e ela encerra pouco tempo antes de você entregar o TCC 2. Por quê? Porque você vai trabalhando a ideia, você vai aprimorando, você vai trazendo conceitos, você vai procurando obras que fundamente, né, solidifique aquilo que você quer
explanar na tua pesquisa, no teu trabalho. Se é mais importante, não, Paloma. O trabalho inteiro tem o mesmo peso. Porque você está com tudo separadinho, né? Você tem o objetivo no lugar dele, você tem o problema no lugar dele. Agora, o trabalho da fundamentação é assim, como o próprio capítulo diz, né? Fundamentação. Então você vai trazer as teorias, os principais autores, as principais obras, aquilo que realmente você quer utilizar como peso para fundamentar a tua pesquisa. Ok? Eu tenho recebido trabalhos que a fundamentação teórica tem 2 parágrafos. Só 2 parágrafos. E olha que eu acho que nós fizemos 3 vídeos sobre isso. Né? E aí, por que eu estou fazendo essa aula de hoje? Revendo coisas que nós falamos diversas vezes. Às vezes o aluno ele se envolve ali no assunto, né? Olha, tal, quero entender isso, quero entender aquilo, vai digitando e esquece as coisas. Né? E aí quando vai ver, tá lá o Ivo dizendo, não se escreve em primeira pessoa, corrigir. Enviei 3 trabalhos hoje que já estavam corrigidos, só fiz uma revisão muito rápida para ver se não esqueci nada. E os 3 que eu enviei hoje, tinha lá escrito em primeira pessoa. Então quer dizer, Natane, não precisa se entregar, Natane. Eu só falo assim, foi um trabalho, pronto. Tá certo? Então assim, são coisas que a gente não pode esquecer. Ok? Formatação, alinhamento, margem. Não pode esquecer isso, gente. Que isso faz parte do formato de qualquer trabalho. Tá? Eu acredito que os trabalhos que vocês entregaram para as disciplinas aí para trás, talvez tivesse alguns erros desse. De margem, alinhamento, espaçamento, tamanho de fonte. Né? E não sei se algum professor ali como é que fala, falou alguma coisa, né, cobrou, então de repente o professor fala, isso aqui para mim não tem peso nem nada, mas né, é o momento de fazer o quê? De reforçar para o aluno, para que ele não esqueça. Aí quando você chega mais para o 6º, para o 7º, aquilo já está na cabeça e você não esquece mais. Perfeito? Então vamos começar aqui, ó. Formatação. Bom, primeiramente aquela telinha do vamos relembrar, né? Aqui o roteiro de pesquisa, como nós começamos. E aí depois nós fomos para esse outro aqui, né? Que nós também tanto falamos. Tá certo? Bonitinho. Para não poder esquecer, né? Toda aula tem esses 2 slides aí só para relembrar. E depois nós vamos entrar aqui. Olha lá, formatação básica. Não pode esquecer. Fonte, Arial ou Times, aquele Times New Roman, certo? O mais usual é o Arial, tá certo? Tamanho 12. Corpo do texto, Arial, tamanho 12, tá certo? Corpo do texto, Arial, tamanho 12. Espaçamento entre linhas, 1,5. Recuo de primeira linha, 1,25. Margem esquerda e superior, 3. Direita e inferior, 2. Tudo bem? Então, já arrumem isso para que vocês não tenham problema. Tá? Tem um esqueminha no Word que você já deixa isso como padrão. Ó, eu vou abrir o meu Word aqui e nós vamos fazer junto. Ó. Cadê o meu Word? Meu Word sumiu, não tenho mais Word. Ah, tá aqui. E está abrindo. Eu vou ter que abrir lá de cá, porque aí eu não enxergo aqui, né? Olha lá, ok? Então, ó, um documento em branco, eu vou compartilhar a tela, ok? Muito
bem. Agora aqui eu vou compartilhar a tela. Aí, todos estão vendo? Deixa eu ver. Aí, ó, um documento em Word, tá certo? Sem muitas delongas. Deixa eu ficar aqui assim, que aí eu fico de frente. Então, o que que acontece? Eu vou fazer um trabalho científico nele, ok? Eu vou fazer uma formatação. E eu quero que essa formatação atenda qualquer documento que eu for fazer, ele atenda isso. Então, eu faço assim, ó. Eu venho aqui, fonte. Não sei se vocês conseguem enxergar. Consegue enxergar? Todo mundo tá vendo aí? Sim ou não? Ah, beleza, beleza. Ó, fonte. Ok? E aí eu clico aqui, ó. Arial. Não abriu, tá vendo o compartilhamento? Safado. Deixa você. Deixa eu compartilhar de novo. Cadê o negócio, né? Ele não aparece para vocês. Como é que pode ser isso? Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo fazer isso agora? Vamos ver. Não. Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Peraí. Vocês só percebem ver eu clicando, mas não conseguem. Deixa eu puxar por aqui. Vamos ver. Percebe eu mexendo? Aqui dá ok, ó. Eu tô mexendo aqui só para saber se realmente ele mostra tudo para vocês. Ó, o menu ele mostra. Que da hora. Deixa eu clicar nesse aqui, parágrafo. Deixa eu ver se mostra. Olha lá, não mostra. Deixa eu ver aqui. É legal. Muito bom. De novo. Ficou bom. Eu não vou conseguir mostrar isso, né? Que coisa. Então, mas eu vou ter que fazer assim, vou tentar só dar o direcionamento. Você tem aqui no fonte, quem tem aí o Word que pode acompanhar, quando abrir o fonte ele abre uma caixinha. E aí você escolhe Arial, escolhe normal, escolhe tamanho 12. E embaixo tem um botão assim, definir como padrão. Tá certo? Então você clica nele, ele vai te perguntar, você só quer definir esse documento ou todos? Você clica assim, eu quero todos. Então quando você der OK, ele já coloca a formatação para qualquer arquivo do Word em relação a isso. Tá certo? Na aba seguinte, você tem parágrafo. Aqui, ó. Né? Eu cliquei, vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Aí você tem, na primeira situação, está assim, alinhamento. Aí você coloca, escolhe justificada. Na linha de baixo tem assim, recuo. E aí você escolhe de primeira linha, deixa 1,25 mesmo, que ele já sugere 1,25. O espaçamento antes e depois você deixa 0. E o espaçamento entre linhas você coloca 1,5. Tá certo? Feito isso, você define como padrão. E ele te pergunta, somente este documento
ou documento, ou todos. Aí você coloca lá todos, pronto, dá ok. Ele já grava isso. O que está acontecendo? Ele já deixa formatado o teu trabalho. Observa, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, eu vou escrever uma letra. Olha lá. Ó, o recuo de 1,25, ele já colocou para nós, ó. Tá certo? Que é o parágrafo 2 dedos. Tá certo? Eu vou colocar aqui algumas palavras, ó, palavras. E eu vou acompanhar, fazer bastante dessas, só para vocês terem uma ideia de como é que ele coloca a segunda linha, ó. Percebem que o parágrafo ele mantém o 1,25? Se eu for para outra linha, tá? Ó, vou bater Enter. Ó, ele já foi certinho em 2 dedos. Usei o B, lá, tá, né? Então, vou colocar aqui, ó, outras palavras. Percebam que ele mantém. Opa. Se eu copiar, vai, né? Olha lá. Tudo bem? Entendido essa formatação básica? Veja que aqui, ó, ele tem um recuo de primeira linha em 1,25, tá certo? O espaçamento entre linhas está 1,5, tudo bem? Alinhado justificado, que ele alinha nessa margem e alinha nessa margem, tudo bem? E a fonte Arial tamanho 12. Então, essa é, vamos dizer assim, uma dica para deixar aqui, né? A questão do padrão, né? Assim, mas já bem especificado. Estou clicando para ver se abre de novo, mas não tem jeito, ele não abre não. Tá? Mas no vídeo da gravação da aula, ele aparece. Aí vocês vão ver onde é que eu estou clicando. É agora que eu lembrei. Beleza? Então tá na gravação. É só assistir a gravação amanhã, né? E aí você vai perceber onde eu estou clicando e o que eu estou escrevendo. Tá bom? Eu vou fechar, eu não vou fechar, vou só minimizar isso, porque eu vou voltar no Word daqui a pouco. Então, não pode esquecer, ok? Eu esqueci da margem, né? Então vamos lá. A margem é da mesma forma, né, que nós vamos proceder. Só que você vai clicar em layout da página. Isso, Natane, isso mesmo. Tá? Layout da página. No primeiro botãozinho do layout da página tem lá a margem. E aí ele fala assim, você quer uma margem qualquer que eu sugeri aqui? Ou você quer fazer uma margem sua? Então você clica em personalizada. Ele vai abrir. Espera lá um pouco. Então ela vai abrir uma caixinha, tá certo? Aqui tá demorando aqui um pouco. Ele colocou que o Word não está respondendo para mim. Pode ser memória da minha máquina. Então ele vai abrir uma caixinha para você definir as margens. Tá certo? Vamos lá, computador. Quebra o galho. Não atrapalha meu lado hoje. Ele está aqui meio nervoso. Ele colocou aqui um assunto. Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Agora abriu. Então, ele abriu a caixinha que você configura a margem. E aí você escolhe superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2 e clica em definir como padrão. Tá certo?
E aí já está o documento todo ele formatado. Todo ele. Tudo que você digitar ali, ele já vai entender dentro dessa formatação. As margens estão certas, as palavras já estão certas, o tamanho de fonte, o tipo de letra, espaçamento, já está tudo certinho. Ok? Só ter cuidado no copiar, colar. Porque aí você copia de algum lugar, se você não prestar atenção, ele faz alguma arte. Quer ver? Eu vou ensinar um negócio para vocês aqui, ó. Ó, não que vocês façam isso, viu? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou abrir um trabalho aqui, um texto. Ó. Na realidade é um artigo publicado pela Emília Ferreira. Eu acredito que vocês conheçam ela, né? Do trabalho dela e tal. Então aqui, vocês não estão enxergando, né? Ó. Certo? Então, é um artigo, o artigo que ela fala aqui sobre a perspectiva de Emília Ferreira. Então, veja só. Eu vou pegar aqui e vou copiar esse pedaço aqui, ó. Certo? Ó, eu vou pegar aqui, ó. Selecionei. Tudo bem? Vou apertar Ctrl C. Pronto. Agora eu vou lá no Word, só que aí eu vou ter que recompartilhar a tela para vocês. Espera só um minuto. Pronto, vocês vão ver já o Word. Aí. Ok? O que a gente aprende? Ctrl C, Ctrl V, não é isso? Eu vou dar o Ctrl V. Ó. Ele trouxe. Tudo bem que ele ainda entendeu. Olha lá, ele conseguiu entender o espaçamento e o tipo de letra. Tudo bem? Mas nem sempre é assim, tá? Só que a cor ficou azul. Aí, ó. Então, o que você faz? Onde você quer fazer a cópia, você clica com o botão direito. Ele não mostrou para vocês, mas não no vídeo vai estar mostrando. E você escolhe a letra A do colar. E aí olha o que acontece. Ó, ele cola seguindo a formatação do documento. Tá? Ele segue estritamente a formatação do documento. Então não trouxe a linha azul, não trouxe nada. Perfeito, gente? Isso aí mais uma dica. Quem está acompanhando aí, se tiver um Word para acompanhar, já vai fazendo. Se tiver alguma dúvida, já pergunta, né? Tá certo? Então, isso é formatação básica. Básica, ou seja, você vai começar um trabalho, o que você faz? Você já começa por ali. Beleza? Aí aqui, lembra lá da formatação do nosso projeto de pesquisa? Tinha lá lista de figura, lista de tabela, não tinha isso? Tá lá. E aí o pessoal tá colocando tudo de qualquer jeito, escrevendo coisa, inclusive, lá que não é nem faz parte. Então eu trouxe um exemplo de cada, ó, lista de figura. Tá vendo essa figura aqui? Ela tá lá no corpo do texto. Aonde? Na página 20. O que é isso aqui? Isso aqui é o título da figura. Gente, vocês não podem pôr quadro, tabela, figura, imagem, gráfico, desenho, sem ter título e fonte. Eu corrigi isso em alguns trabalhos, e aí na nova versão que o aluno me manda para revisar, ele me manda sem a minha correção. Aí eu ponho de novo lá o título e a fonte. Vem de novo, sem, parece que o aluno vai e tira. Fala, não, isso aqui
Pô, apareceu aqui? Não, não apareceu aí. Foi o professor que colocou. Tá certo? E normalmente, quando é quadro e quando é tabela? Tabela envolve cálculo. Tá? A primeira regra é essa. Se tiver uma conta, uma soma, é uma tabela. Se não tiver, é quadro. Tá certo? Se for só para descrever alguma coisa, ilustrar alguma coisa, você usa a ideia de quadro, tá bom? Então, olha, vamos aqui no outro. Ó, a lista de quadros e tabelas. Tá vendo? Tá lá, ó, quadro 1, cronograma tal, e a página. Ó, quadro tal, o que é e a página. Tá certo? Vamos ver outro. Lista de abreviações. Aí, ó, como é feito. Mas esse não tem página? Não, porque a abreviação pode aparecer em qualquer lugar do trabalho. Tá certo? E aí você só quer registrar quais abreviações que você está usando na sua pesquisa, no seu trabalho. Tá bom? Olha um exemplo aqui, ó, do introdução. Veja. Título. Negrito. 12, viu, gente? 12. Recebi diversos trabalhos tamanho 14. É 12. E aí, olha só. Tá vendo aqui o parágrafo? Ó. O 2 dedos que a gente fala, né? Alinhamento dos dois lados, então alinhamento justificado. Espaçamento 1,5. Fonte, tamanho, Arial tamanho 12. Ok? Uma coisa que eu não conferi nos trabalhos, nas versões para trás, mas nessa última versão vocês vão ver que eu já vou começar a cobrar, que são as citações e as referências. Alguns trabalhos vieram com as citações no texto, mas sem o capítulo referência. E outros trabalhos vieram com citação de tudo quanto é jeito, maiúscula, minúscula, com E comercial, sem, ou seja, do jeito que o aluno copiou na fonte, num artigo, numa página de site, sei lá, ele colou e me enviou. Tá certo? Qual é o jeito certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? É letra minúscula. Tudo bem? Mas nós vamos falar sobre isso ainda. Isso aqui eu não corrigi até esse prezado momento, porque eu teria o momento de fazer a devida correção. Tá? E como eu sei que é uma boa parte, não todos, mas uma boa parte dos trabalhos, vocês utilizaram o copia e cola, algumas referências estão atendendo, já outras não. Tá? Então só hoje eu vou dar uma revisada assim na aula, para que vocês possam revisar os trabalhos. Aqueles trabalhos que não tem o capítulo referência, por favor, coloque para a gente, né? Porque tem trabalho que não tem o capítulo. Então, o aluno citou no texto, mas esqueceu de fazer o capítulo referência. E aí, como é que o professor sabe que o aluno realmente consultou aquela referência? Né? Onde é que ela está, o que é um livro, é um artigo, o que é, porque eu não sei, está lá, Paulo 2017, o que é isso? Né? Tudo bem? Tranquilo? Um exemplo de citação de figura e quadro, tá vendo? Isso é uma figura qualquer que eu peguei, tá aqui em cima, ó, o título dela, ó. Título da figura. Primeiro, figura 1, ela tem que ter uma ordem, tá? Então, figura 1, a próxima figura é figura 2, a outra 3, a outra 4, e assim sucessivamente. Você tem o título. O título, ele é fonte, tamanho 10. E aqui embaixo, onde está deixa eu ver se vocês enxergam isso. Enxerga. Tá vendo aqui a fonte, ó? Que fica meio como é que fala? Redundante, né? Porque a fonte, nesse sentido que nós estamos falando aqui, é o tamanho da letra.
né? Tamanho da letra. E essa fonte aqui embaixo é de quem é o material. Tá certo? Olha lá, fonte, desenvolvido pelo autor. Também tamanho 10. Centralizado. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Tem que centralizar na página. Ok? Então, a figura, um quadro, uma tabela, um gráfico, um desenho, sei lá o que você está importando. Tem lá que colocar um título, coloca vamos dizer, por exemplo, nesse caso aqui, coloca a figura, coloca a fonte desenvolvida pelos autores e o ano, depois você seleciona os três, título, figura, e centraliza na página. Tá? Que aí fica certinho. Vamos para outro exemplo? Ó, isso é um quadro. Mas tá cheio de número, professor. Tá, mas ele não tem cálculo aí. Ele é só o total, né? Os totais e embaixo um total geral só. Tá? Ele não tem cálculo, ele não tem autossoma, não tem nada disso. Tá? Então aqui é uma pesquisa bibliométrica. Olha o título do quadro e a fonte embaixo. Perceba que eles estão centralizados, fonte tamanho 10. Perfeito? Sim ou não? Dúvida? Gente, tira a dúvida, porque depois fica complexo. Ó, outro quadro. Esse tem mais dados. Não tem cálculo aí, tá certo? É só um demonstrativo do quê? Do percentual de investimento público em relação ao PIB. Tá? Então você não está fazendo conta nenhuma, só está dizendo, ó, o governo gastou 4,6%, 3,7%, só isso. Só está ilustrando isso. Tá? Mas olha o título lá em cima. Estimativa de percentual do investimento público, lá, no período, né? Brasil 2000-2015. E embaixo a fonte, ó. De quem é esse quadro? Esse quadro pertence a quem? Ao INEP. Tudo bem? INEP 2009, não é isso? E aí tem uma letra, 2009C. Eu já vou explicar porque que tem essa letra aí. Questionário. Eita, essa foi a pedra no sapato essa semana. Vamos lá, gente, ó. O questionário, ele atende o problema de pesquisa. Tudo bem? Vamos de novo? Questionário do seu trabalho, ele atende o problema de pesquisa. Eu peguei questionário de todos os tipos essa semana. Todos os tipos. Tá? Os grupos não precisam se identificar, eu só vou usar como exemplo. Eu tive questionário que o tema era um e tinha questões sobre outro tema. E aí eu mandei para o grupo, mas o tema de vocês não é tal? Vocês estão perguntando sobre outra coisa? Tudo bem? Entendem isso? Sim ou não? Então, precisa ter um cuidado nisso. Tá? Precisa ter um cuidado em relação a isso. Por que acontece? Vocês vão perguntar para um professor, para algum entrevistado, e aí o próprio entrevistado vai dizer, mas, sei lá, vamos um exemplo aqui, tá? Nós não estamos falando de alfabetização? Você está perguntando Todd? Entende isso? Eu usei dois temas aqui da sala só para perguntar a diferença aqui, né? Ó, um assunto. Então, se o seu tema envolve uma situação de alfabetização, as questões têm que estar relacionadas nesse foco. Quem são os entrevistados? Professor. Então, gente, se você vai entrevistar professor,
As questões têm que ser sobre as práticas que ele utiliza na função. Tudo bem, é isso? Em relação a isso? Então você vai perguntar o que o professor usa. Vamos utilizar de novo a alfabetização aqui, tá? O que o professor usa para alfabetizar? Ele tem algum método? Cariane, boa noite. Olha, você perdeu todo o contexto da aula hoje, hein? Perdeu tudo, vixi. E outra, hein? A aula nem tá gravada. Tá? Agora que realmente... Então, então você vai perguntar ali situações que envolve o que você quer saber do professor. Só um minuto, Cris. O que ele utiliza para alfabetizar? Tem algum instrumento? O senhor utiliza método tradicional? Método construtivista? Você tem alguma dificuldade? Sabe, coisas do dia a dia dele. Por quê? Gente, você está coletando dados para fundamentar o seu trabalho. Tudo bem? Você está coletando dados para fundamentar o seu trabalho. Você não vai fazer uma pergunta qualquer que seja assim, olha, tá, aqui, sabe, eu estou escrevendo aqui porque eu não tinha muito o que perguntar, então a primeira pergunta para o senhor vem sempre aqui? E aí a professora ou o professor fala, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui, da 1 às 5h30, por exemplo. Entenderam? São perguntas que tem que ter a ver com o foco do trabalho. Peguem essa dica. O questionário visa responder o problema de pesquisa. E aí você faz o quê? Você encaixa as proposições. Se você, numa proposição, você fala assim, o uso do material dourado permite que o aluno desenvolva melhor. Qual é uma pergunta do questionário? Professor, você usa material dourado? Já usou? Quais as características na aplicação, na prática, em relação a isso? Entendeu a lógica? É basicamente esse movimento. Cris, podemos falar depois? Tá certo? Que senão mistura os tópicos que a gente está trabalhando. Você está perguntando sobre a banca, né? Então, na hora a gente fala, daqui a pouquinho. Tá bom? Pode ser? O Ademir disse aqui, use o nosso questionário, nosso trabalho como exemplo se quiser. Tá, o pior é que tá noutra máquina, Ademir. Deixa eu ver, será que eu consigo trazer para cá? Espera aí. Eu não sei se eu consigo rapidamente, que tem a pastinha de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. O Ademir, você me mandou o questionário quando, Ademir? Você lembra? O TCC tá aqui. Deixa eu ver o questionário. O questionário veio segunda também? Parece que eu tô só com o TCC aqui. Ele tá dentro. Tá. Então, pera aí. Acho que foi esse que eu avisei um grupo, eu não sei qual foi do grupo, falei, olha, eu tirei um questionário, estava dentro do trabalho. Ele está aqui mesmo. Não, deixa eu ver. Isso. Está aqui, ó. Eu tirei ele de dentro. Então, eu vou falar aqui, porque está na outra máquina, não dá para puxar aqui direto, Ademir. A sua primeira pergunta é assim, ó, como profissional de educação, já ouviu falar sobre a Lei Lucas? Perfeito, não há nenhum problema. Você vai perguntar para a pessoa se ele já fez. Segunda, já realizou treinamento em primeiros socorros? Eu acho assim que, de repente, faltou aquelas perguntas de aquecimento, tá? Não sei, acho que vocês vão colocar ainda, né? Qual o seu nome, em que área que você trabalha, se é professor PEB 1, PEB 2 e tal, né? Quanto tempo você está no magistério, quanto tempo você trabalha nessa escola, coisas assim. Aquela pergunta de aquecimento para quebrar o gelo ali e tal, né? Para não já chegar direto assim, puf,
né, dentro do tema. Terceira, acha necessária a capacitação em primeiros socorros aos profissionais da educação? Perfeito. Você já deixou de ajudar uma pessoa por falta de confiança nos seus conhecimentos? Aí, tranquilo. São perguntas que realmente estão dentro do contexto. Por conta que a Lei Lucas fala do atendimento de primeiros socorros, né? Fala sobre o atendimento de primeiros socorros. Então, está dentro do contexto. Puxa o foco, ok? O que vocês poderiam, Ademir, melhorar, como você colocou, né? Saber o que precisa melhorar? Leia as proposições e direcione questões, né, para isso. Problema, proposições. Para que realmente você consiga concentrar o foco na coleta de dados para atender a tua inquietação teórica, né? Vamos dizer que, eu não li aqui, mas vamos dizer que está assim, na tua primeira proposição. Profissionais mais bem preparados podem prestar melhor primeiros socorros, tá? Estou citando aqui uma coisa qualquer, tudo bem? Só como exemplo. Então, algumas perguntas que você pode fazer. Você já fez capacitação em primeiros socorros? Né? Porque você já perguntou se conhece a Lei Lucas, lá em cima. Se a pessoa já conhece, beleza. Você já fez alguma capacitação? Né? Qual é o nível, como você interpreta o nível de conhecimento que você tem da Lei Lucas e do nível de atendimento a primeiros socorros. E você vem trazendo a pessoa para te tentar dar uma informação que ela justifique a tua proposição. E a pessoa fala, não, realmente depois que eu fiz a capacitação, eu me sinto mais bem preparado. Cara, respondeu a tua primeira proposição. O próprio entrevistado, ele já respondeu. Então, quer dizer, se confirmou a pauta teórica com aplicação empírica, ou seja, o professor em campo, ele está dizendo, ó, depois que eu fiz o treinamento, fiquei bem mais preparado para atender crianças em situação de primeiros socorros. Entendeu? Não é só com as proposições, tá? Mira o problema de pesquisa. As proposições, ela vem no contexto, né? Ela vem amarrada, como você colocou ali, ela vem amarrada. O foco é, o que eu vou querer saber do entrevistado? Aí você vai lá na tua pesquisa, como a Lei Lucas pode ajudar, tá? Ó, você vai buscar isso, responder isso. E as proposições, naturalmente, elas estão dentro do contexto. Tudo bem? Beleza. Gente, utilizei aqui o exemplo do Ademir, mas alguém quer perguntar algo sobre o questionário? Veja, eu direcionei o foco, né, para a Lei Lucas, as questões da Lei Lucas. Se fosse alfabetização, da mesma forma seria as perguntas para isso. Se fosse o pessoal do TOD aí, né, a pergunta também tem que atender essa ideia. Tem o pessoal da Libras, tem que atender essa ideia. Tem o pessoal da arte na educação, não é isso? Tem o pessoal da arte aí. É isso. A arte como ferramenta lúdica, né? Então, o que acontece? Quais são as suas questões? Aquilo que... Isso, Natane, ele é um anexo do pré-projeto. Você gosta da palavra pré-projeto, mas o nome certo é projeto de pesquisa, tá? Esse questionário é voltado só ao projeto. Cris, esquece a banca um pouco. Esquece a banca um pouco. O teu questionário, ele vai fundamentar o teu trabalho. A banca vai analisar o trabalho. Entende? Não é um questionário para a banca. Fique calma, fique calma.
tá certo? O questionário, ele vai fundamentar o teu trabalho. É a fase de coleta de dados. Essa é a fase. Ele está, quando você terminar de fazer a coleta, tabulação, desenvolver os resultados, vai estar lá bonitinho, todo ele dentro do TCC, tudo certinho. E a banca vai analisar o TCC. O TCC foi desenvolvido com vistas no quê? Fizemos entrevista, coletamos dados, técnica de observação, etc, etc. É isso. Não é que você está fazendo um questionário para entregar para a banca. A banca não vai olhar especificamente, a não ser que tenha dúvida, questionário por questionário. Por isso que eu vou dar essa informação, talvez na próxima aula, mas aproveite já para falar agora. Todas as entrevistas que vocês fizerem, vocês guardem até a aprovação final do TCC2. Isso tem que ser guardado. Porque se algum professor da banca ele falar, olha, eu gostaria de ver 2 questionários preenchidos, vocês entregam. Tudo bem? É simples assim. Gente, mais uma vez falando, a banca ela não é uma situação inquisidora. Tá? Ninguém vai fazer ali sei lá o que, como é que é? Aquela arma lá que até eu perguntei para o Ademir, aquela arma de choque, vai trazer chicote, estilingue, não é nada disso. Gente do céu, é como se fosse uma reunião, um debate. Os professores falam assim, olha, Cris, apresente seu trabalho. Você tem 10 minutos, por exemplo, 15, sei lá. Aí você fala, olha, fizemos isso, fizemos aquilo, vai ser assim, parari tal, tatati, tal. Ah, tá bom. Não treme nada. Aí um professor fala, tá, mas e como é que vocês conduziram isso? E como é que vocês fizeram tal coisa? O que vocês esperam disso aqui? As perguntas são assim, entendeu? Aí depois vocês terminou, beleza, gente, muito obrigado, pará, papá, beleza, beleza, pronto. Próximo grupo, tá certo? Vocês me passam a impressão de que nós vamos estar ali, sabe, sabe quando a gente ia no parque de diversão, Ademir, lembra disso? Eu vou falar Ademir porque Ademir deve ter uma idade muito próxima da minha, que a gente ficava com aquela espingardinha para derrubar aquelas latas. Você lembra disso ou não? A gente botava um monte de lata assim, né? Aí a gente comprava as fichas, tinha lá uma espingarda com... O que era? Acho que era rolha, né? Acho que era uma rolha de bebida, de garrafa, sei lá. E a gente ficava tentando derrubar aquele número de lata ali, porque dava um prêmio legal, né? Dava um prêmio bacana. Se você derrubasse lá 5 latas, ganhava uma coisa, 10 latas era outra coisa. Então, gente, no TCC, a apresentação da banca, não é isso, tá? Não vamos ficar ali com a espingarda, vocês andando para lá e para cá e a gente assim, ó, né? Não é nada disso. Relaxem, tá certo? Relaxem. É quase como se fosse um debate. Tá bom, Cris? Você não será alvejada, né? Por uma rolha ali, né? Daquela espingardinha. Esquece isso. Não tem inquisição, não tem nada disso. Tá bom? É mais um debate mesmo. A gente conversa bacana, o pessoal dá sugestões. Tem professor que fala: olha, eu posso sugerir aqui? Por que vocês não fazem assim? Por que vocês não traduzem dessa forma? Por que vocês não caminham desse jeito? Tá? É nesse sentido. Ninguém. O professor não está lá para prejudicar aluno. Vai por mim. Tá? Nós não estamos na banca, qualquer banca que for, para prejudicar aluno. Isso não tem, isso não existe. Tá certo? Agora, normalmente, o aluno sabe o nível do trabalho dele. Né? Vou fazer uma ressalva aqui. Sim, o professor Flávio pediu para quarta-feira agora a gente fechar, porque ele também está com 2 datas em aberto, está enroscado, porque tem professor que vai estar com prova no mesmo dia, prova sub. Está lá uma agenda extremamente carregada. Então, na quarta agora,
e nós já vamos fechar quem são os professores da banca. E na próxima aula de sexta que vem, eu já informo para vocês quais são as bancas. Pessoal do Parque do Carmo, presencialmente no Parque do Carmo. Pessoal do Tiradentes, presencialmente no Tiradentes. Tudo bem? Pessoal do Parque do Carmo, dia 17, terça-feira. Pessoal do Tiradentes, dia 18, quarta-feira. Por que não 16? 16 o professor Flávio tem TCC também, TCC 2, que ele vai fazer ali um ajeite para tentar cumprir a agenda com todo mundo. Tá certo? Então é uma semana, aquela semana do 16 vai ser uma semana quase toda ela de TCC, porque a outra professora em São Miguel também vai estar, acho que na quinta, se eu não estiver enganado. Ou seja, tá enrolado. O negócio tá doido, tá bom? Fique não que dá tudo certo. Tá certo? Gente, tudo bem em relação a... Então, podemos, Cris. Só que tem um porém. É no dia da prova de vocês. O TCC 2 aqui do Parque do Carmo é 9/16. Tá certo? Dia 9/16. E parece que o professor Flávio vai tentar adaptar o do Tiradentes também dentro desse contexto, alguma coisa assim. Né? Então, 9 vocês estarão em prova com alguém, não é isso? Tanto Tiradentes quanto Parque do Carmo. Né? Vai estar em prova com alguém. Então, não vai dar para assistir. Já 16 vocês não têm prova, a não ser que alguém tenha prova sub. Né? Então, eu posso conversar com ele. Parece que 16 é uma segunda-feira, se eu não estiver enganado, né? Uma vez assisti. Você chorou porque você assistiu? Eita! Eu posso conversar com o professor Flávio para a gente fazer um bem bolado na segunda-feira 16. Se alguém quiser assistir, eu peço permissão para ele. Tá certo? Não sei se ele tem o hábito de chamar as turmas anteriores. Na apresentação de vocês, com toda certeza, eu já chamei o quinto semestre. Tá? Porque o quinto semestre são vocês amanhã, né? Tá certo? Então, o próximo semestre deles é o sexto. Então, eles vão assistir, né? Eles vão assistir a apresentação de vocês para saber como que é o métier aí, né? Como é que funciona. Tá certo? Tudo bem? Então, saibam. Vão comparecer? Até mesmo porque é 17 e 18. 17 aqui, 18 Tiradentes. Então, a gente não sabe se os alunos vão querer vir, mas o convite foi feito. Tá? O convite foi feito e eles têm... podem, né? Se quiserem, podem vir participar. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Responde meu questionário. Que questionário? Aqui, você mandou aqui? No e-mail? No e-mail não vai dar tempo de eu ver hoje. Se for isso, não tem como. Tá? Tem até um... Isso. Tá bom, mas se você mandou agora há pouco no e-mail, eu não tenho condições de ver hoje. Até tem uma pessoa do grupo aí também que pediu para ver acho que foi Quem que foi que perguntou para mim? Foi... Final de semana eu não olho o computador, já conversamos sobre isso. Lembra que nós conversamos sobre isso? A Nicole falou que mandou agora há pouco, tá? Gente, sábado e domingo, mas eu vou... De repente tinha alguém fora que não tinha conectado, né? Sábado e domingo eu não olho o computador,
tá bom? Eu não conecto um e-mail, essas coisas, porque eu faço as minhas atividades, tá? Eu tenho bastante coisa para fazer, muita coisa para escrever para revista, coisa de artigo, essas coisas, então eu não tenho como ficar vendo trabalho, tá bom? Por isso que eu reservo a segunda-feira para fazer isso. Certo? Mas vamos aqui, voltar aqui no movimento, senão eu perco o foco, né? Então nós estávamos falando sobre as questões quanto ao foco do trabalho, né? Então não pode ficar desfocado disso. O tipo de questões. Tem formulário que vocês mandaram? Tem questionário que vocês mandaram? Todas as questões abertas. Tá errado? Não. Não tá errado. E por que você está falando então? Muito simples. Porque é assim. Você vai ter que transcrever as respostas, né? Você vai ter que transcrever as respostas. Se você fizer 15, 16 perguntas... Boa noite, Karen. 15, 16 perguntas abertas, né? Perguntas abertas. Você vai ter que transcrever, vai dar um trabalhão absurdo. E você, depois para fazer categoria, variáveis, porque aí o professor Flávio vai decidir se usa categoria ou se usa variáveis de estudo. Já tinha avisado isso diversas vezes. Essa semana eu recebi trabalho com variáveis definidas e aí eu escrevi, conforme a aula, o professor Flávio, TCC 2, vai decidir e tal. Eu não sei se vocês ficam muito ansiosos, nervosos, e vocês não escutam um gordinho aqui. Eu dou as dicas certinho, olha, não faça isso, o assunto é assim. Quando eu pego o trabalho, está escrito do mesmo jeito. Quer ver uma coisa muito simples que eu falo desde, acho que do segundo dia de aula? Tamanho máximo do parágrafo, 5 linhas. Tamanho máximo do parágrafo, 5 linhas. Tamanho máximo do parágrafo, 5 linhas. E aí vem uns parágrafos de quase página inteira. Manfio, você está me ouvindo? Manfio? Ela foi jantar. Ou tá assistindo o jogo da Paloma também. A Paloma estava assistindo um jogo. De repente a Manfio também foi assistir o mesmo jogo. Mas, gente, olha só. Se a Manfio depois entrar, por que eu vou falar? Que eu escrevi um assunto no trabalho que ela mandou essa semana. E eu coloquei até uma frase muito interessante. Então, vejam, não pode esquecer essas coisas, gente. Né? Marca num caderninho, num canto, tal. Qual é a dica? O professor falou que não pode ter mais 5 linhas do parágrafo. Ponto. Tamanho 12. Espaçamento 1,5. Alinhamento justificado. Vai marcando. Quando você for escrever, olha aquelas dicas. Tá certo? Você não é obrigado a lembrar de tudo assim, tá, de bate-pronto. Por isso tem caderno. Olha, veja isso. Cuidado com aquilo. Faça isso aqui e tal. Porque você precisa depois escrever. E quando chega para mim, aquilo está errado. Olha, falei no começo dessa aula, acho que uma boa parte não estava aí, né? Não se escreve em primeira pessoa. Vários trabalhos nessa semana vieram em primeira pessoa. E eu coloquei lá, não se escreve em primeira. Quanto tempo eu venho falando sobre isso? Entendem? Não estou chamando atenção, tá? Estou dizendo assim, que são coisas para não esquecer. Tá bom? Voltando ao tipo de questão. Ó, se você colocar tudo aberta, beleza. Tá, para mim tá tranquilo, gente. Mas você vai ter um trabalhão, mas daqueles grandes. Porque se você pegar um entrevistado que nem eu, que cada pergunta eu vou te responder com as 20, 30 linhas, pra você gravar e depois você transcrever num Excel ou num Word, você vai me xingar um bocado. Então, mescla um pouquinho. Põe perguntas na escala Likert. Olha lá, ó, eu vou. Natane, minha querida, eu estou acabando de dizer, variáveis e categorias serão definidas no TCC 2 pelo professor Flávio.
Isso. Nem coloca. Eu falei várias vezes no vídeo, em aulas para trás. Olha, as variáveis nós vamos definir somente no TCC2. Por quê? Porque depende dos resultados dos questionários. Então, como você não tem resultado ainda, senhora Rodrigues, a senhora não vai saber se você vai trabalhar com variáveis ou se você trabalhará com categoria. Entendeu? Então, assim, eu vou prever, pode ser que não seja uma verdade, mas eu vou prever que vocês vão utilizar categoria. Mas quem vai definir isso é o professor Flávio em TCC2. Tudo bem? Ele que vai dizer, olha, analisando o resultado dos questionários de vocês, vamos pegar aqui, Natânia, o seu grupo, olha, eu li aqui, fica melhor trabalhar por categoria. Então, você vai pegar o livro da Bardan lá e você vai definir categoria. Ou então, olha, analisando o seu questionário, aqui dá para a gente criar variáveis de estudo. A Bardan está no mesmo livro, ela também trata desse assunto, mas o Gil e o Severino também. Então, pega um desses 3 livros, aprenda como é que você faz a divisão de categoria ou de variável e você aqui vai desenvolver um dos dois e vai me trazer para eu corrigir. Funciona assim. Perfect? Belezinha? Então, voltando aqui ao tipo de questão. Utiliza, né, faz uma mesclagem, utiliza a escala Likert, utiliza intensidade, utiliza de xzinho lá, ABC, sabe? Para quê? Para você mesmo, né? Dar uma balanceada no teu trabalho depois. Tá certo? Veja, vou falar de novo. Esse item não está errado. Quer fazer as 20 abertas? Fechou. Tá certo? Tanto é que os questionários que estavam todas abertas, eu só fiz uma pergunta. Eu não pedi para corrigir. Falei assim, vocês vão fazer todas as perguntas abertas? Coloquei uma pergunta. Porque fica uma carga de trabalho que pode ser desnecessária. Né? E aí, rapaz do céu, o trampo é doido. Então aí eu já entro no outro item, tabulação. Como é que você faz a tabulação? Você vai, as perguntas abertas, você vai transcrever o áudio do entrevistado. Tá? E depois você vai, no TCC2, você vai imprimir isso. E vai levar uma cópia só no dia da sua banca. Se um professor pedir para observar, você tem que entregar. Ok? Olha, eu gostaria de ver o teu questionário. Aí você entrega lá para ele. Se ele não pedir para ver, perfeito, você guarda ali. Saiu a tua aprovação, joia, você pode jogar o questionário fora. Tá? Porque ele é a prova da coleta de dados que fundamentou a tua pesquisa. Eu tenho guardado ainda o material do meu mestrado. Não joguei fora. Tá certo? Ah, pode ter uma impugnação, pode não, já prescreveu o prazo disso. Mas se eu quiser voltar num áudio daquele lá e falar, pera lá, aqui pode ter uma nova inquietação, uma nova proposta aqui de alguma coisa, deixa eu tentar entender para estudos futuros. Que isso também serve para vocês. Quem vai fazer pós-graduação já tem a base fundamentada aí, né? Pode carregar isso para a pós-graduação. Tá bom? Então, a tabulação vocês vão utilizar as perguntas fechadas, processo matemático simples, tá? Teve um dos trabalhos que escreveu assim, nós vamos utilizar estatística descritiva. Não sei se o grupo copiou isso de algum lugar, tudo bem? Não vou entrar nesse mérito, mas estatística descritiva, você tem que explicar o que você vai utilizar, média, mediana, medida de tendência central, qual é o desvio padrão, desvio em relação à média, tem tudo um trabalho para fazer, ok? Então, não é tão simples. Talvez o grupo queria dizer assim, nós vamos utilizar cálculos matemáticos simples, por exemplo, soma.
Então, nós vamos somar quantas questões A, quantas questões B, quantas questões C. Isso não muda a abordagem do trabalho, de qualitativa para quantitativo. Ele continua sendo qualitativo da mesma forma. Só que se você traz o conceito da estatística descritiva, o que acontece? Você já mudou o teu trabalho. Se você coloca, vamos usar a estatística descritiva, você já mudou o trabalho para quantitativo. Tá bom? Por quê? Porque você vai fundamentar as tuas questões com base no quê? Numa medida de tendência central, num quartil, num percentil, sei lá, alguma outra coisa, desvio de frequência, sabe? Coisas assim que precisa ser analisado por cálculos mais estruturados, uns cálculos mais amparados pela formalidade da estatística. Tá certo? Bom, você vai pegar a folhinha do teu questionário e depois das referências, você vai escrever assim, ó, anexo 1, questionário de pesquisa. Vai colocar lá e lá no seu sumário você vai escrever, depois de referência, anexo 1, questionário, tal, tal, tal. Tudo bem? Por quê? Porque ele faz parte do trabalho. Preenchido, professor? Não, o questionário em branco. São as questões que vocês vão utilizar na fase de pesquisa. Tá certo? Tranquilo até então? Moleza, né? Veja que até eu sei fazer isso aí. Oi, Isabela, você quer falar comigo? Ah, Cariane, de olhos fechados. Sabia, Cariane, que você não iria me decepcionar nesta fase do seu trabalho. Beleza, Isabela. Fantástico. Diga sim. Podemos continuar então, sem nenhum problema? Então, dúvidas no questionário, que eu quero já passar para o próximo tópico. Não? Sem dúvidas? Então, bora lá. Referências e citações. Outro problema também. Oi, Damares. Quer falar? ¿Quieres hablar una cosita? Ele tirou as manos, então não quer falar mais nada. Damares, não quer falar? Não quer falar nada? Não? Foi acidentalmente? Então tá bom, sem problema, beleza. Então, gente, olha só, outra coisa. As referências, as citações, né, que estão no trabalho, que eu falei que eu iria, né, eu já comentei no início da aula que a gente ia ver isso a partir da aula de hoje, né? Eu já vou corrigir mais afinco nisso. E o que eu percebo nos trabalhos que vieram com as referências, o que vieram com as citações, tudo bonitinho, que talvez vocês ainda tenham algumas dúvidas em relação a como faz a citação, quando é direta, indireta, quando tem lá uma situação mais específica, né, em relação a um trabalho que está usando. Né? Entendem isso? Tudo tranquilo? Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas dicas, não são todas, não dá para que o trabalho, a BNT ela é extensa, tá? E não dá para a gente trabalhar tudo numa aula, quanto menos aí em 20 minutinhos, 30 que temos aí, né? Olha, a norma é essa, tá? 10.520. Ó, isso é uma norma BNT, tá? É o documento oficial, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, olha, consulte a BNT, consulte a BNT, consulte a norma. Eu não sei se vocês encontram esse documento em PDF aí na internet, mas se encontrar,
vejam se é a versão de 2023, tá? Tem muita diferença da versão de 2002, tá? Bastante mesmo. Então, a referência lá em letra maiúscula, aqui não é, sabe? Tem lá um monte de coisa, tá bom? Então, observe aí para que você não faça a citação errada. Tá certo? Vamos aqui trabalhar aqui, vamos escrever algumas aqui, ó. Então, primeiro exemplo, para citações de fonte com 4 ou mais autores, pode ser citado o primeiro autor seguido da expressão et al. Tá certo? 3 autores, você escreve os 3, né? Tá certo? Zé, Pedro e Mané. E o ano, né? Quando for 4 ou mais, você escreve só o primeiro e a expressão et al. Tá aqui embaixo, tá? Embora na referência conste todos os autores. Lá no capítulo de referência, você tem que citar todos eles, tem que escrever bonitinho. Tá? Tem que escrever conforme a norma. Oi, Edemir. Não. Primeiro nome. Primeiro nome. Sim. Por que acontece? Quando você traz um nome do livro, alguma coisa, normalmente vem em ordem alfabética, não é isso? Normalmente, não quer dizer que seja uma verdade. Artigo científico, por exemplo, ele vem por ordem de importância no artigo. Por exemplo, quem é o dono do artigo? Normalmente é o primeiro. Tá certo? Ah, mas então não é ordem alfabética? Não, não é. É o primeiro nome. Já livro, às vezes, vem em ordem alfabética, porque não importa, ali não tem o foco da importância, mas sim a ordem alfabética. Então, coloca lá o primeiro nome do autor e, se for 4 para cima, o primeiro nome é assim, é o que a gente chama de, o que nós chamamos de sobrenome, né? Tá certo? Que é o Isso. Por exemplo, meu nome é Ivonaldo Silva. Nesse exemplo que está na tela, ficaria Silva et al. 2019, 163. Nada. Tá certo? Então, olha o exemplo aqui embaixo. Ó. De acordo com Maciel et al., tá certo? 2019, página 163. Por que eu estou citando a página? Quem poderia dizer o porquê? Antes que eu congele aqui. Isso, Cristiane. Porque é uma citação direta. Na citação direta, você obrigatoriamente tem que citar a página ou a localidade, porque tem documento que não tem página. Então, você tem uma forma também de definir a localidade daquele trecho, tá? E aí tem lá, ó, de acordo com Maciel et al., os resultados dos testes mostraram maior prevalência, tal. E aqui os pontinhos, porque segue, tá? Eu não copiei todo o trecho, porque segue tem lá uns etc. Perfeito? Outra. A indicação de responsabilidade, quando estiver entre parênteses, deve ser acompanhada de data. Em citações diretas, acrescenta-se o número da página ou localização, se houver após a data. Então tá aqui, ó. Exemplo. Não se mova, faça de conta que está morta. Aqui são 2 autores. Porque são mais de 3 autores e se cita só uma... Porque são mais de 3 autores e cita só uma página? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Espera lá. Deixa eu voltar aqui. Porque são mais de 3 autores e cita só... Bom, vamos lá, Cris. São mais de 3 autores. O estudo, esse trecho aqui,
é de um trabalho que foi feito por 4 autores ou mais. Tudo bem? 4 autores ou mais. A página indica aonde esse trecho aqui está. Não tem relação direta com a quantidade de autores. Tá vendo que está entre aspas? Se você pegar a obra do Maciel aí, for na página 163, você vai localizar esse trecho aqui, porque a citação direta é uma transcrição. Ficou nítido isso? Tá? Quantidade de autores e número de página não tem correlação. Quantidade de autores são os donos do documento. E quando você tem uma citação direta, você coloca o número da página indicando, olha, no documento desse povo aqui, lá na página tal, você vai encontrar esse trecho, porque eu transcrevi de lá. Essa é a forma de ler. Beleza? Ficou claro? Então aqui, a gente estava falando de outra citação direta, né? Então tá aqui, ó, não se mova, faça de conta que está morta, observa que tem as aspas. Olha aqui como faz a citação, tá vendo? Ó? É em letra minúscula, ou seja, a primeira maiúscula, o resto minúscula. O ano, e como é uma citação direta, não pode esquecer de colocar o quê? O número da página. Tudo bem? Todos estão acompanhando isso, sim ou não? Tirem a dúvida, gente. Tirem as dúvidas. Que a entrega do trabalho é semana que vem. Próximo. A citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto, fonte 10, já estou dizendo, ó, fonte 10, ok? Em espaço simples, sem aspas. Recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Então, aqui está a margem, tá certo? Aqui está a margem. Você dá um recuo de 4 centímetros para cá e faz esse aqui, ó, né? O destaque. Tudo bem? Alguns trabalhos vieram com destaque. Eu percebi que vocês sabem fazer isso, tá? Mas o que diz a norma? Com mais de 3 linhas. Com mais de 3 linhas. Eu vi citação com 2 linhas nesse formato. 2 linhas você pode usar no parágrafo mesmo. Ok? A não ser que isso seja muito importante. Aí você queira, além de dar o destaque da citação, você queira chamar atenção para o fato. E aí você pode se valer desse recurso. Tá certo? Mas observe que tá lá, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Nichols, 93. Aonde é que está esse trecho, professor? Página 181. Tudo bem? Dúvidas? Citação de diversos documentos da mesma autoria, publicado em um mesmo ano, deve ser distinguida pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética, após as datas e sem espaçamento. Lembra que no exemplo do quadro, tinha um quadro lá 2009, acho que era 2009, 2019, C, que eu falei, olha, já já eu explico porque tem esse C aqui. Então, aquilo você pegou um documento de uma fonte que existem vários documentos publicados no mesmo ano do mesmo autor. Então, quando você fala assim, ó, Zezinho 2020, só que Zezinho publicou 3 artigos naquele ano e você está utilizando os 3. De qual artigo eu sei que você está falando? Então, para identificar, tanto lá no capítulo referência, quanto aqui, você coloca Zezinho 2020A, Zezinho 2020B e Zezinho 2020C. Então, os 3 artigos do Zezinho, publicado no mesmo ano, que você está utilizando no trabalho, eles serão diferenciados, ou seja, eles estão ali
com uma identificação diferente, para que você não perca o olhar, né? Assim, para qual trabalho eu tenho que direcionar. Tá certo? Então, exemplo, ó. A Secretaria Nacional da Atenção Especializada do Ministério da Saúde engloba a atenção hospitalar e domiciliar. E aí é um documento de 2005, ok? E é o segundo documento, que é a letra B. A informação foi repassada pela Secretaria Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Ó, a mesma referência, a mesma fonte, só que A. E aí, nesse caso, remete ao primeiro documento, porque é a letra A. Tá bom? Ficou nítido isso? Eu não percebi nos trabalhos de vocês vários documentos assim de autores, daqueles que me mandaram o capítulo de referência, tá? Que conforme eu disse no início da aula, vários trabalhos, o capítulo de referência não veio. Tá? Então eu não tenho como saber como está isso aí, ok? Outro, as chamadas de citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionadas simultaneamente dentro dos parênteses devem ser separadas por ponto e vírgula. E aí você coloca por ordem alfabética. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Ela polariza e encaminha sob a forma demanda coletiva as necessidades de todos. Aí, ó, Fonseca 97, Paiva 97, Silva 97. Observe que de um trabalho para outro se separa por onde? Aqui, ó, ponto e vírgula. Tá? Ó, tem um ponto e vírgula. 3 trabalhos, como é que separa um do outro? Ponto e vírgula. Ok? Outra. Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um processo de aprendizagem. Observe lá, ó, Cross 84, ponto e vírgula, Knox 86, ponto e vírgula, e Mezirow 91. Ok? Próximo. O ponto final deve ser usado para encerrar a frase e não a citação. Eu coloquei isso por quê? Fiz questão. Porque teve um trabalho que estava aqui, ó, a frase, ponto final, a citação, ponto final de novo. E aí eu tirei os pontos. Mandei para o aluno sem um ponto numa revisão para trás. Essa semana eu recebi e está lá o ponto de novo. É um dos trabalhos que eu falei. Que o aluno falou, pô, mas tinha um ponto aqui, o professor tirou ou sumiu, né? Eu vou botar de novo. Então, não tem 2 pontos. No final da frase, você usa o ponto final. Olha o exemplo aqui. Não se mova. Faça de conta que está morta. Aspas. Clark, Bonin, 1985, página 72, ponto. Ok? Tudo bem? Próximo. A indicação da fonte deve ser conforme o sistema de chamada adotado. A indicação do número da página ou localização é opcional. Aqui nós estamos trabalhando já a indireta. Tá certo? Aquilo que você não transcreve, você tem uma ideia, né? Você leu o material do autor, entendeu a ideia, entendeu o assunto, e aí você escreve com as suas palavras, e no final da coisa ali, do texto, da citação, do conceito, você chama o autor para conversa. E aí tá aqui, ó, Gonçalves, vírgula, 2019. Tá certo? Ponto final. Tudo bem? Próximo. Olha o próximo aí, ó. Ei! Pronto, agora só vejo vocês agora somente lá no final do mês, né? Pera lá que tem outro documento aqui, gente, que eu vou subir já, pera aí. Para.
Pá, 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 pá. O que é isso, professor? Isso aqui é o manual do TCC de vocês. Tá certo? E o que diz o manual? Qual é a minha preocupação nisso aqui? É que as capas estão vindo para mim tudo desconfigurado. Uma boa parte dos trabalhos. Uma boa parte. Né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer, recortei, peguei as capas, lá, o material no manual do TCC. E aqui para a gente falar, tá vendo? Ó, aqui, ó. Nome da faculdade, ó, Arial 14, caixa alta, centralizado, negrito. Tá vendo a margem aqui, ó? 3, 3, 2, e o inferior deve estar 2 também. Olha lá, nome completo dos alunos, Arial 14, negrito, centralizado. Primeira letra de cada nome em caixa alta. Não é tudo em letra maiúscula. Tudo bem? Título do trabalho e subtítulo, se houver. Qual o tamanho? Arial 14, negrito, centralizado. Título em caixa alta e subtítulo, se houver, em caixa baixa. Caixa baixa quer dizer assim, fonte baixa, fonte minúscula, tá? Tudo bem? Caixa alta, fonte letra maiúscula. São Paulo, 2015, 2025, 2000 não sei quanto. Arial 14, centralizado, caixa baixa. Tudo bem? Perguntas sobre a capa? Contracapa, ou chamamos de folha de rosto. Então tá aqui, ó. Nome completo dos alunos, aqui não vem o nome da faculdade. Da mesma forma, Arial 14, centralizado, negrito, primeira letra de cada nome em caixa alta. Título, Arial 14, centralizado, negrito, caixa alta, no título e caixa baixa se houver. Aí aquele textinho bacaninha, trabalho de conclusão, projeto de pesquisa, dissertação não sei do que, tal, apresentado para o professor. Isso eu já deixei pronto, né? Já deixei pronto lá, vocês só façam copiar. Então tá aqui, Arial 11, passamento simples, 8 centímetros a partir da margem esquerda. E Arial 14 negrito, centralizado, caixa baixa. Folha de aprovação. Na quinta-feira, quarta-feira, mais ou menos, eu vou tentar pegar isso o mais rápido possível. Vou passar o nome, quem vai compor a banca de vocês. Tá certo? Então, o nome dos alunos, título do trabalho, aí tá aprovado, você vai deixar aqui em branco. E aqui, professor orientador. Aí eu vou colocar o meu nome, eu já vou mandar isso pronto para vocês, tá certo? Só os nomes aqui, né? Não é uma folha, só os nomes. E os dois avaliadores. Tá certo? Embaixo, conceito final, você também vai deixar em branco. Volta onde? Aqui no começo? Aqui no começo, Cris, assim? É isso? Olha lá, nome do aluno, nome, título do trabalho. Aqui aprovado em. Você vai deixar em branco isso aqui. Ok? Professor orientador e os avaliadores, eu já vou mandar os nomes. E o conceito final vai deixar em branco também. E eu já vou explicar como que é o assunto do caderninho, né, que vocês vão entregar respectivamente nas unidades. Sumário. Olha lá. Veja o alinhamento, ó, introdução, olha lá, ó.
Isso aqui é um sumário qualquer que eu peguei, tá bom? Aliás, está no manual de TCC de vocês aí. Processo da estratégia, mudança, isso é título de capítulo, tá? Capítulo. Quando é subitem, tá aqui, ó, 2.1 tal, 2.2 tal, ó, capítulo, modelo de implementação. No nosso caso, nós temos os capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Referências e anexo. Tudo bem? Não tem logo, Ademir. Não tem logo, tá? Não tem logo. Cabeçalha é desse jeito. Esse cabeçalho aqui tá com logo porque é do manual de vocês. Eu peguei lá do manual. Mas o trabalho não tem o logo aí. Tá? Todos entenderam? Ó, o Ademir tava perguntando desse logo aqui, ó. Disso aqui, ó. Tá? Vai no TCC? Não. Isso aqui tá aqui porque eu peguei do manual. Mas observe que o trabalho é essa folha aqui, ó. Tá certo? Ó, essa folha é o trabalho, ó. Veja, não tem nada aqui em cima. Tá? Ó. Tem nada aqui, ó. Perfeito? Perfeito a todos? Isso. É margem de 3 centímetros, acabou, não tem nada. Ó, essa é a página do sumário. Ó. Capítulo, letra maiúscula, subitem ou subtópico, como queiram falar, letra normal, letra minúscula, né? Primeira maiúscula, essa minúscula, tá vendo? Do jeito que se escreve aí. Beleza? Outro. Lista de ilustrações. Lembra lá da figura que eu mostrei? Olha a Paloma acordou, cara. Paloma, boa noite, seja bem-vinda. Ela falou nisso da aula que ela estava dormindo, estava lá debaixo das cobertas dormindo. É. A lista de ilustrações. Lembra que eu mostrei agora há pouco? Figura 1, figura 2, não sei o que e tal. Então é aí, ó. Ilustração é figura, é gráfico. Tá certo? Apesar que o gráfico você pode inclusive até fazer uma lista de gráficos, não tem problema. Se tiver vários, né? Um ou outro, tudo bem, mas vários. E aí, o título e a página. Fechou? Querem perguntar algo, gente? Fiquem à vontade. Tem um texto aqui, mas esse texto aqui é do manual, tá? Eu só quero mostrar realmente como é a página. Lista de abreviações. Ó, no manual, você tem lá, ó, lista de abreviações aí, ó. Observe que não tem página, porque a abreviação você pode usar em qualquer lugar. Tudo bem? Próximo. Lista de tabelas e figuras. Mostrei isso lá no exemplo, né? Mas aqui de novo, ó. Tabela 1, custo de abastecimento. Tabela 2, tabela 3. Lembrando, tabela, a origem disso, ou seja, o objetivo de uma tabela é promover cálculo, né? Tudo aquilo que traz um cálculo embutido. E o quadro, um demonstrativo de algo, tá certo? Então, no nosso caso aí, por enquanto, vocês só têm quadros. Quando vier os resultados, caso utilizem alguma equação matemática, alguma fórmula, alguma coisa de cálculo, aí pode ser que aquelas tabelas lá, né, aqueles demonstrativos lá serão tabelas. Certo? Temos mais? Temos. Lista de símbolos. Né? Você tem os símbolos especiais, olha lá. Quando usar o arroba, quando usar o copyright. É necessário citar isso? Sim. Tá certo? Embora no nosso modelinho eu não coloquei todos, porque assim, vocês estão num projeto de pesquisa ainda, né? E não tem tanto rigor.
Mas quando for para TCC, pode ter certeza que o professor Flávio vai falar, olha, tá faltando essa folha, faltando aquela. Tem mais? Tem. Tem aqui, ó, o que deve ser isso aqui? Vamos ver. O anexo, olha lá, folhinha do anexo. Tá certo? Então tem lá a relação lista de anexos, né? Você vai falar anexo A, o que é anexo B, o que é anexo C, anexo D, tudo mais. E lá no final você vai colocar os anexos. No nosso caso, por enquanto, só o questionário é um anexo. Certo? Temos mais? Não, não temos mais. Pergunta, gente. Sim ou não? Vamos agora, então, falar da entrega. Deixa eu tirar isso aqui. Quando é que vocês vão entregar? Vocês vão me entregar? Bom, a data prevista, né? Foi alterada para dia 6. Não é isso? Falei aula passada. Inclusive já está até no portal. Dia 6 é sexta próxima. Não é isso? O que dá para fazer, eu acho que ficaria até bom, mas aí eu fico até com receio de a gente alterar para dia 9. O que vocês acham? Por que dia 9? Porque dia 9 é segunda-feira. Dia 6, se você entregar na secretaria do Tiradentes, no dia 6, ele vem para cá na segunda-feira 9. Se a gente entregar dia 9, vocês lá do Tiradentes entregar em 9, vem para cá dia 10. Tá certo? E aí, na quarta-feira, eu tenho como entregar para os professores avaliadores. E vocês ganham um final de semana. O que vocês acham? Então, que aí nós temos essa semana toda, né? Esse final de semana vocês vão fazer mais umas corretivas, né? Tudo mais. Na segunda vocês vão me mandar, no domingo vocês vão mandar. Na segunda eu corrijo. E aí é a última correção, tá? Não dá mais para mexer. A correção que eu fizer segunda-feira, entre segunda e terça, é a última. Então já vai para vocês, já indicando, olha, mexam aqui o que eu estou sinalizando e já parte para impressão e encadernação. Tá bom? Não dá para fazer muita coisa a mais. A não ser que você consiga encadernar no sábado ou na segunda de manhã. E aí você pode ainda, na aula próxima, a gente falar alguma coisinha e na segunda de manhã você entregar. Eu vou deixar bem claro, não dá para passar do dia 9. Tudo bem? Ficou claro isso? Veja que a data da secretaria é 6. Professora Sandra pediu encarecidamente que eu não extrapolasse essa data. Mas como 6 é sexta-feira e normalmente ninguém do Tiradentes vem para cá, vocês entregam no Tiradentes, na secretaria, à noite de 9. Não é isso? É 6 e 9? Eu tô falando bobeira, peraí. Isso, é isso mesmo. 6 e 9. Tá, jóia. Então vocês entregam em 9 na secretaria lá à noite.
ok? E a Deilde manda para mim aqui no dia seguinte. E o pessoal daqui vai entregar para a Kátia. Tudo bem? Tudo bem ou não? Joia. Que aí na terça cedo a Kátia já me entrega e eu já aviso os professores. Além disso, vocês vão enviar... Sim, eu já falei, Cris. Eu já falei, mas eu estou reforçando, tá? Ó, vocês vão enviar... Isso, dia 9 à noite já encadernado. No mesmo dia 9, vocês vão me enviar o PDF fechado. Então, não acabei de explicar a capa, Cris? Até mostrei a capa. Capa, folha de rosto. Qual que é a tua dúvida? Então, enquanto a Cris está escrevendo ali, deixa eu colocar aqui. Dia 9. Folha simples? O que seria folha simples? Vocês vão entregar 3 cadernos espiral. Tá certo? Qual que é o espiral? É o araminho. Sabe o araminho? Tá? Então, são 3 cadernos. Além disso, vocês vão me enviar o PDF da versão final. Tudo no dia 9, tá? Vou escrever aqui grande, ó. Tudo no dia 9. Estão marcando aí? Tá gravado também. 3 cadernos, 3 espiral, 3 jogos. Ó, vamos dizer que o seu trabalho são esse aqui, ó. Certo? Vamos dizer que seja isso aqui. Tá bom? Você vai encadernar naquele araminho. Que a gente chama caderninho, né? Que só tem 15 páginas, 20 páginas por aí. Acho que um trabalho ou outro tá com 25, 24. Tá bom? Então, ele é aquele araminho, aquela molinha aqui, né? Isso, a molinha de plástico, justo. Tá certo? Por que 3? São 3 professores. Tá certo? E eles precisam ler o trabalho de vocês antes da apresentação. Não dá para ler enquanto vocês apresentam. Então, eles têm uma semana certinho contado para fazer a leitura, as alterações, as sugestões, etc, etc, etc. Quando eles vierem para a banca de vocês, ele já traz o caderninho com todas as observações e esses cadernos voltam para vocês. Tá? Esses cadernos não são dos professores. Então, cada professor fez a sua sugestão lá, escreveu a caneta, tal. Quando vocês terminarem a apresentação, terminou a arguição, beleza? Beleza. Junta-se os 3 cadernos, ó, tá aqui. Tá certo? Os 3 cadernos não, né? 2. Um caderno é o que vai receber a avaliação e vai para a secretaria. Recebe a nota, né? Então, 2 cadernos, que são dos professores avaliadores, retornam para vocês com as observações que precisa alterar para o TCC2. E um caderno, eles vão pontuar, vão assinar e colocar a nota, e isso vai para a secretaria. Tá bom? Até aqui, dúvidas? Cris, é o caderninho desse que vocês imprimem, do dia a dia. Até o capa dura é folha de sulfite também.
Só que o capa dura é lá no TCC2, depois da errata, depois de um monte de coisa. Aí é a mesma impressão, folhinha simples, sulfite, tudo bonitinho. E aí você manda para uma gráfica fazer a encadernação em capa dura. Tá certo? Mas lá no TCC2, não, capa dura é TCC2 depois da apresentação, depois da errata, que às vezes tem alguma coisa para corrigir, sai algum erro de ortografia, esses negócios tudo. Aí o professor sinaliza que precisa corrigir aquilo, você corrige, quando tá ok, aí você manda para a gráfica fazer a encadernação em capa dura. Beleza? Gente, dúvidas? Eu vou continuando aqui. É bom vocês perguntar, porque daqui a pouco acaba a aula, faltam 10 minutos. Diga, Maria. Por isso que eu gosto que vocês falam, tá vendo? A gente fica aguardando aqui a digitar, às vezes demora um pouco. Bom, o que é aconselhável? No projeto de pesquisa, dá até para passar sem essa fase, sem essa etapa. No TCC final, não dá. Então, vocês já se programem, ok? Para pedir ajuda de um revisor. Tá certo? Como assim um revisor? Normalmente é um professor que de língua portuguesa, oficialmente de língua portuguesa. No dia da apresentação, eu vou cuidar disso depois ainda, Maria, mas eu posso te responder já. Olha, o grupo tem que saber a apresentação inteirinha. Tá? Primeiro, até porque um professor da banca avaliador pode perguntar para algum membro do seu grupo e falar assim, olha, eu queria que você me explicasse tal ponto. E aquela pessoa tem que saber. Tudo bem? Separar? Pode separar sem nenhum problema. Eu vou dar dicas de apresentação e eu já falo antecipadamente. Só não dá para dizer assim, agora é a parte da outra Maria. Agora é a parte da Alessandra. Não, tem que ser, essa transição tem que ser natural. Tá certo? Você está na introdução, e aí a Alessandra sabe que ela vem depois, eu já falo, então, os objetivos, não sei o que, o outro já sabe que vem depois, e aí, bonitinho. Dica, já falei isso, mas volto a falar de novo, não leiam. Dica, não leiam, tudo bem? O não ler não quer dizer que eu não possa olhar o PowerPoint e relembrar alguns trechos, mas não leia na íntegra. Os slides, como eu disse, na próxima aula eu vou falar da apresentação. O povo não me escuta. Os slides eu vou falar na próxima aula sobre a apresentação. Muito bom. Na próxima aula do dia 6, do dia 6 eu já tinha falado, gente, que seria hoje, né? Não seria hoje? Hoje seria a aula sobre a apresentação. Mas na semana passada eu pedi à professora Sandra, já vinha trabalhando nisso, né? Tá certo? Eu já vinha trabalhando nisso, conversando e tal, e aí ela autorizou eu fazer a apresentação de vocês depois das provas. E eu tinha comentado isso também na sala, lembram disso? Então,
Ela autorizou, eu falei, beleza, então nós ganhamos mais uma semana. Hoje seria a aula sobre a apresentação. E aí ficou para dia 6. Entendem isso? Então, no dia 6, né, a nossa aula daqui vai ser só sobre a apresentação. Tá? Só sobre isso. Vocês vão estar no finalzinho. Quem quiser já entregar o caderno dia 6, perfeito, sem nenhum problema. Tá certo? E eu vou depois, durante a semana, se eu me esquecer, por favor, me cobrem, para vocês entregar com protocolo de entrega. Tá? Tem um ritual, tem um protocolo de entrega, tá? E vocês pegam os 3 caderninhos, imprime o protocolo de entrega, né? E a pessoa que receber na secretaria, tá? Ela assina a via de vocês e a outra via fica com os caderninhos ou dentro de um saquinho ou no elástico. Tudo bem? Então, entre segunda e terça eu já mando o modelo. É só digitar com o nome do trabalho, os integrantes do grupo, tudo certinho, bonitinho. E vocês imprimem 2 vezes. Na hora que vocês entregar na secretaria, o pessoal assina uma, e aí é de vocês, comprovante que vocês entregaram mesmo, e a outra fica ou num saquinho, não sei como é que vocês vão trazer isso, né? Ou o pessoal põe um elástico para entregar para mim, aqui no parque. Lá a Deilde depois manda para cá. Tá bom? Então, meus pimpolhos, semana que vem nós vamos falar só sobre a apresentação. A Cris perguntou assim, nós não vamos ensaiar antes? Na aula da apresentação, eu vou dar algumas dicas, tá certo? Eu vou dar algumas dicas. Na outra aula, é 13. Vocês não têm prova. Tudo bem? Vocês não têm prova. E aí nós podemos fazer alguns bate-bola, né? Tá certo? Quem quer apresentar um trecho, quem quer falar alguma coisa, e nós podemos trocar essa ideia, tá? Para que vocês se sintam mais confortáveis já para o dia aqui 17 e lá em Tiradentes 18, também já tá sabendo ali bacaninha como é que vai resolver isso. Tá bom? Então nós temos a aula de 6 e temos a aula de 13 para tratar somente de apresentação. É tenso nada, senhora Pinheiro. A senhora vai tirar de letra. Vai por mim. Gente, mais dúvidas? Marcaram isso aqui bonitinho? Não dá para estender mais que dia 9, tá? Não dá mais para estender mais que dia 9. Porque tem professor, inclusive, que não aceitou participar da banca por falta de tempo. Porque a semana das provas, o professor ele tem 48 horas para lançar a nota, fazer o fechamento, porque é N2, já é fechamento. Naquela semana o aluno tem que saber se está de exame, se está com problema de falta, se está... Sabe todo aquele negócio, aquela parafernália toda de final de semestre. É um monte de aluno correndo atrás. Professor, pelo amor de Deus, não sei o que, professor. É um furdunço. Vocês já estão no 6º semestre, vocês sabem muito bem como que é aquela semaninha aqui na área dos professores aqui. É um corre-corre lascado. Então, se eu não entregar entre 10 e 11, talvez alguém que eu já tenha convidado possa dizer, olha, professor, sinto muito, eu não consigo ler isso aqui por conta da demanda, e aí eu tenho que caçar outro professor. Tá bom? Quem já está confirmado nas 2 bancas? Professor Paulo Alves. Tá? Ele já confirmou, ele estava com dúvida no dia 18. Tá? Ele falou, eu estou com acho que uma outra apresentação, alguma coisa assim e tal.
mas 17 ele tinha confirmado. Tá? Aí, ontem, ele mandou um zap dizendo, beleza, eu consegui remanejar, mas já tá com dor na barriga hoje? Hoje ainda é 30 de maio. Ele conseguiu confirmar, dizendo, não, pode agendar, 17 e 18. Tá bom? O Valdir falou que possivelmente vem na terça. Tá? Ele falou, eu tô aqui me ajeitando, mas possivelmente, professor, aquele jeitão dele assim, possivelmente, professor Ivo, eu estarei na terça-feira, porque eu quero observar alguns pontos, tem alguns títulos que realmente me chamam a atenção. Falei, perfeito, Valdir. Venha preparado. Mas ele não confirmou ainda, tá? Ele ainda não confirmou. Ele só insinuou que poderia estar presente. Quarta-feira, entre terça e quarta, eu mando um e-mail de confirmação. E-mail não, o Zap, né? Eu mando no Zap a confirmação, peço para a Kátia mandar para todos, a confirmação das bancas. Porque, inclusive, as folhinhas lá, né? A folha do... como é que fala? A folha de aprovação lá, né? Vocês têm que colocar o nome dos professores. E aí tem que caminhar, aí eu tenho que enviar para vocês têm que imprimir e anexar no caderninho. Tá bom? Tudo bem? Pergunta, gente. Falta 1 minuto. A minha assessora hoje não quis comentar muito, não quis conversar muito. Tá com frio? Na terça você tem perguntas? Cadê minha assessora para assuntos aleatórios? Ela hoje tá meia quietinha. Aê, cheguei eu! Ó. Muito bom. Gente, Evelyn, você tá com medo? Não. Logo mais você? Não, você não pode ter medo. Gente, mais dúvidas? Já bateu o sinal até? Bateu o sinal aqui, né? Que da hora. Ok? Se não houver dúvidas, meu cordial boa noite. Próxima semana tem aula, ok? Não vão dar perdido, não. Ok? Tá certo? Boa noite, gente.